Bom dia, pessoal. Aqui é Cláudia do blog Universo em Tramas. Eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito deste trabalho que eu estou fazendo. Ontem eu postei um vídeo rápido mostrando algumas etapas dessa padronagem, que na verdade é muito simples, né? E como eu falo muito, então provavelmente eu não vou conseguir explicar assim, de maneira sintética o que eu estou fazendo, muito embora vocês vão ver que realmente é muito fácil de fazer, mas como eu falo muito, então essa aulinha vai ser dividida aí nos 2 ou 3 vídeos para não ficar longo demais, senão eu não consigo postar depois, ok? Bem, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo flutuações, como foi mostrado no vídeo de ontem, né? São flutuações 3 por 1, né? 3/1. O que significa isso? Essas flutuações, elas passam por 3 fios do urdume, por cima de 3 e por baixo de 1. São simplesmente isso, né? Flutuações, né? E aí um pouquinho de teoria. As flutuações dentro de uma trama qualquer, ela vai produzir alguns efeitos, né? O primeiro efeito, que é óbvio, ele é um efeito visual, né? Então a gente percebe aqui, eu tenho um outro exemplo de um tecido rendado, né? Onde normalmente é aplicada essa técnica de flutuações, em inglês a gente chama pick-up, né? Porque você realmente consegue produzir flutuações aonde se deseja, então você coleta alguns fios e levanta, é por isso que a gente chama de pick-up. Então, aqui tem um exemplo de um tecido rendado, e aí qual que é o efeito imediato, né? Isso vai depender naturalmente do fio que você usa e da relação pente contra a espessura do fio, né? Que é uma dos fatores que realmente vão influenciar no efeito. Mas basicamente, o que você tem e o que acontece quando você passa por cima de alguns fios e não trama, né? Não faz a trama normal, né? Em geral, e dependendo do fio, dependendo da relação espessura-pente, e etc., qual é o efeito que você vai ter? Você vai ter um efeito de assim deflexão desses fios do urdume, né? O que é a deflexão? É o desvio da sua rota normal. Então, o que acontece aqui, por exemplo, né? Nessa região em específico, esses 4 fios da trama passaram por cima de alguns fios. Aqui passaram por cima de 3 fios do urdume. A hora que eu lavei, né, e depois que secou, nós vemos aqui que houve um desvio desses fios, né, próximos dos outros, porque houve um efeito da própria lavagem, né, que realmente ela vai provocar essa movimentação dos fios e do efeito de secagem, ou seja, depois que secar, depois que a água evaporar, nós temos aí um encolhimento natural, isso aqui é um barbante, né? E aí, então, nós vemos essa característica dessas regiões aonde o fio não tramou. Passou por cima, simplesmente. Poderia ter passado por baixo. Se eu virar o fio, a gente vai ver aí basicamente a mesma coisa. Então, o que acontece? Toda vez que nós produzimos flutuações, praticamente vai acontecer isso num grau maior ou num grau menor, ou seja, você vai ter deflexão dos fios da trama porque eles têm mais espaço para se movimentarem. Eles não estão presos, eles estão livres porque o fio da trama passou por cima desse fio do urdume. Então, eles estão mais livres. No meu caso específico aqui, eu não espero ver deflexão por alguns motivos. Primeiramente, estou usando fio de acrílico. Fio de acrílico não é o tipo de fio, normalmente, que ele vai sofrer algum tipo de efeito de encolhimento ou de lavagem, né?
Normalmente são peças que devem ser lavadas à mão, então isso já aumenta a suavidade do processo, né? Então é para agredir menos. E o próprio fio não tem essa capacidade. Isso daí eu estou dizendo do ponto de vista da minha humilde experiência, né? Por que eu estou fazendo isso então? Porque, muito embora eu não vou ver a deflexão, ou seja, eu não vou ter o aspecto visual, o que eu espero aqui é que simplesmente eu tenha um tecido um pouco mais fofo do ponto de vista da textura, né? Eu não preciso ver a deflexão, eu não preciso ter a deflexão, esse não é o meu objetivo, né? Eu não quero a deflexão como um detalhe visual. Eu quero simplesmente que essa liberdade dos fios do urdume, ela deixe o tecido um pouco mais fofo, que é uma preocupação quando nós estamos fazendo peças, por exemplo, que são de vestuário. E ninguém quer, naturalmente, um cachecol endurecido ou firme demais, né, com um tecido duro, áspero, né, e que pode ser conseguido dependendo de como você utilizar o acrílico no seu pente liso, né, ou no seu tear de pedal, dependendo de como você bate, dependendo do pente que você usou, enfim. Você pode ter sido muito firme, mas você vai ter um tapete e não vai ter um cachecol, ok? Então, no próximo vídeo agora eu mostro para vocês como é que nós vamos executar.